E chegamos com mais uma edição do nosso Lapida, o podcast que tem aqui o propósito, a intenção de trazer conteúdos, experiências, personalidades, profissionais, pessoas que sempre têm algo na bagagem para entregar a você. E aí você pegar essas informações, acolher essas informações e integrar na sua vida, na sua rotina, seja ela profissional, emocional, espiritual, mental. O básico aqui é falar sobre conhecimento de si. Então, todo o conteúdo aqui é voltado para isso, para você expandir um pouquinho mais. E hoje, nós vamos falar sobre um setor que carece muito desse tipo de informação, de consciência, principalmente para você que está empreendendo, pensando em empreender, ou que já empreendeu, não deu certo, mas não perdeu o foco ainda, a esperança de ter sucesso nessa área, ou você que conhece alguém que está vivendo essa experiência. Está no ar mais uma edição do nosso Lapida e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. E para nos ajudar a entender o universo do empreendedorismo, todas as suas vertentes, nós convidamos uma pessoa que tem uma experiência enorme. É empresário, já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, é um empresário do ramo de tecnologia, tem uma experiência enorme em vários setores do empreendedorismo. Ciro Canabarro está aqui comigo para a gente falar sobre esse que é hoje um dos assuntos mais comentados, principalmente para aqueles ou por aqueles que buscam uma certa liberdade, Ciro, econômica, liberdade de vida mesmo. Seja bem-vindo, bom que você conseguiu estar com a gente hoje. Olá, Valdinei, tudo bem? Eu acho que primeiro eu tenho que agradecer você pelo convite. Eu acho que é uma coisa sensacional poder compartilhar um pouco do conhecimento. Fiz muito isso, faço muito isso na SIC, 25 anos na SIC, voluntário, né? Compartilhando conhecimento. E a gente, com uma certa experiência, consegue ajudar algumas pessoas a cortar caminho. Tá? Então, acho que parabenizar você aí também pelo podcast, pelo conteúdo que você gera, um conteúdo rico, né? Num mundo que as pessoas seguem influenciadores que não conhecem muito e você trazendo sempre esse conteúdo. Então é muito bom estar aqui e poder compartilhar. Perfeito, obrigado, Ciro. E eu aproveito também para convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, porque nós estamos aumentando a nossa comunidade aqui e a ideia é fazer com que todo esse conteúdo avance, chegue a muitos lugares e que possa ajudar, né, a vida, a qualidade de vida, o autoconhecimento e também pelas experiências que são compartilhadas aqui, as pessoas irem melhorando cada vez aí o seu caminho. E nesse caso, hoje, sobre empreendedorismo. Primeira pergunta, Ciro, é uma dor que a gente percebe muito naquelas pessoas que têm um produto, que têm um serviço, ou que têm, às vezes, uma fantasia, uma esperança de ser dono do seu próprio negócio, de fazer crescer, de prosperar, e que aí escolhe o caminho do empreendedorismo. O que define um empreendedor de sucesso hoje, diante de tudo que a gente tem de tecnologia, de oportunidades, de tantos produtos disponíveis, serviços aí no mercado? Bom, eu acho que assim, o empreendedor, ele tem um dom, tá? Ele tem uma questão é mais do que eu ir levantar de manhã e ir para um trabalho às 18 horas, me desligar e só me ligar às 8 horas do dia seguinte. O empreendedor, ele não desliga nunca. Então, muitas pessoas, elas quando saem de um trabalho e que se tornam empreendedores, ela acha que a vida do empreendedor é fácil, que ganhar dinheiro é fácil, que pagar as contas é só eu abrir a minha porta, o cliente vai vir, vai comprar e eu vou ter o meu resultado no final do dia, no final da semana, no final do mês. E quando você vai para a vida real, não é aquilo. Muito pelo contrário. Precisa muita disciplina, muita organização, muitas horas de trabalho. Conheço muitos empreendedores de sucesso e que dificilmente trabalham menos que 10 horas por dia. Então, achar que a vida de empreendedor é fácil talvez seja o maior erro que a pessoa comete. Vida fácil é eu ter o meu emprego, saber exatamente o meu salário no final do mês. Isso é vida fácil. Quando você entra nessa montanha russa
de mercado, agora numa mudança exponencial que está acontecendo. Ela nunca na história do mundo nós tivemos tantas mudanças em tão pouco tempo. Então o empreendedor ele tem que se adaptar muito rápido às tecnologias, às demandas, ao mercado, ao produto, então a legislação. Isso é uma coisa bem complexa e que muitas pessoas se frustram quando se deparam com isso. Então, tem uma vida tranquila, conquistou um patrimônio, fez isso a vida inteira muito bem, mas quando deixa o seu trabalho, até comentando antes ali, conheci muitas pessoas que fizeram o PDV, que é aquele plano de demissão voluntária, bancos, órgãos públicos, quando chegaram na vida de empreendedor, para empreender não era bem aquilo. Tá? Então isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, e a pessoa, quando ela toma uma atitude de empreender, de pegar o seu capital, de investir em algo, ela precisa estar muito bem embasada para isso e saber onde ela está entrando. Você falou aí de hoje. Hoje o empreender tem todos os seus desafios, carga tributária é uma dessas etapas, né, mais difíceis. Hoje está mais difícil de empreender? Já esteve mais fácil? Qual que é o cenário? Assim, as dificuldades elas são muito ligadas à época. Então, eu tinha uma época que o meu maior problema era um problema logístico. Depois entraram problemas relacionados ao início da internet. Depois, então, agora nós estamos vendo as inteligências mapeando em tempo real o que o cliente quer comprar, independente se é produto ou é serviço, e ofertando para você. Então você saía para comprar alguma coisa numa rua, num varejo, algo assim. Hoje, esse produto, quando você pensa nele, ele está sendo ofertado para você. E vamos quebrar um mito aqui. O celular não fica ouvindo o tempo inteiro o que você fala, tá? A pessoa fala, não, eu falei nesse produto e apareceu para mim. Ele me ouviu. Ele me ouviu. Não é bem assim. Acho que quando você falou no produto é que você já deu sinais em outros cliques que você queria aquele produto. E por isso... Não, o algoritmo está ali, está ligado, mas mais na atuação ativa do que qualquer outra coisa. Exatamente. Eu já dei sinais para o algoritmo que eu queria aquele produto. Não é porque eu falei naquele momento que eu peguei meu celular e ele apareceu. Ele já sabia que eu queria aquilo. Então, veja, antes eu saía na rua, ia de carro até um determinado local para comprar um produto. Hoje, a hora que eu pego o meu celular, ele já está ofertado para mim. Então, olha o desafio. E uma coisa que também é complexa, né? Muitas pessoas abrem o seu ponto físico e esquecem de colocar no digital o produto. Então, o algoritmo ele não sabe que eu vendo aquele produto de forma paga que eu digo usando as redes sociais aí na parte de mídia paga, né? Ou de forma gratuita, orgânica. Eu preciso divulgar o que eu vendo se eu quiser vender hoje. E esse é o teu ramo. Você trabalha com a parte técnica, né? Com essa estratégia mais técnica. Hoje, eu digo hoje, uma das tuas empresas desse segmento. Isso. Então isso para você é uma rotina. Como que você enxerga então esse volume tão grande, cada vez maior e mais rápido também, dessas tecnologias trabalhando a favor, mas tem um outro lado. Se você não conseguir aliar, né, aquilo que você entrega, o teu produto, o teu serviço a essas tecnologias, dificilmente você vai ter grandes passos. Exatamente. Hoje nós tivemos um rompimento de barreira geográfica. Então, eu compro da China com 2 cliques. Tá? Há 10 anos, há 15 anos, como é que você fazia uma compra na China? Você tinha que fazer uma importação, passar por um processo burocrático, o teu produto poderia demorar até 6 meses para chegar. Tá? Tem produto chegando em 1 semana. Então, eu tenho que entender que em todos os lugares do mundo tem pessoas focadas e resolvendo gargalos. Então, a entrega de um produto, não vou falar China, mas não precisa ser da China, posso comprar em qualquer outro país. No Brasil, era extremamente complexo. Hoje já não é. O pagamento. Como é que eu fazia um pagamento de um produto na China? Eu tinha que fazer todo aquele processo via Banco do Brasil, da remessa do dólar e tudo.
Hoje, meu cartão de crédito roda bonitinho, tá? Então, existe uma empresa no meio que resolveu esse gargalo. Então, as pessoas, elas estão se especializando em resolver dores. E quando eu abro o que for aqui, eu tenho que estar muito ciente em que eu tenho concorrentes no mundo, tá? E que esses concorrentes no mundo, eles precisam ser mapeados e pesquisados para saber se o que eu estou abrindo não tem alguém já vendendo no mundo e entregando num preço menor do que eu. E aí, nesse cenário, o que diferencia, então, um empreendedor que tem grandes chances de ter sucesso daquele que, puxa vida, vai lutar e vai ver pouco resultado, Ciro? É assim, quando eu vou abrir algo, eu não posso abrir algo na moda. Porque a hamburgueria é legal, nada contra nenhum setor, estou só usando como exemplo, mas posso usar panificadora, farmácia, supermercado, posto de gasolina, é legal e por isso eu vou abrir um também. Tá? A probabilidade de ele não ter sucesso é grande. Tá? O próprio marketing, ele já trabalha, o Kotler trabalha há muitos anos isso. Por exemplo, os 4 P's do marketing. O empreendedor ele precisa saber o preço, a praça, o produto, a promoção. Tá? Quando eu falo praça, é assim, por exemplo, posto de combustível. Em qual posto você abastece? No que é o combustível mais barato ou você atravessa a cidade para aproveitar o preço de um combustível ou aquele que você passa na frente? Tá? É aquele que você passa na frente. Você não atravessa a cidade porque o combustível é mais barato. Teu tempo é precioso para isso. Um supermercado. Você não atravessa, não vou generalizar, mas 90% das pessoas compram no supermercado que fica próximo à casa dela. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Eu vou abrir um estabelecimento aqui, tá? Este meu estabelecimento, ele precisa de fluxo? Se ele precisar de fluxo, eu tenho que estar numa rua onde o meu público passa ali. Senão ele não vai parar para entrar, ele não vai andar 4, 5 quadros para se deslocar. A gente tem que entender isso. Isso é a praça. Tá? A promoção é como eu vou promover, não é promoção de oferta. Sim. Como eu vou promover. Pague 2 e leve 3. Isso. O meu produto, como é que eu vou promover o meu produto? Onde eu vou posicioná-lo para venda? O meu produto, ele precisa estar numa rede social, ele precisa estar no e-commerce, ele precisa estar no marketplace. Eu preciso olhar isso. Tá? Enquanto presidente da SIC, e eu peguei uma partezinha ali ainda que sobrou, acho que o maior desafio ali dos ex-presidentes foi do Michel Lopes, que foi presidente durante a pandemia. Isso. Tá? Tivemos uma mudança grande. Depois o Genésio já pegou uma parte, mas eu peguei uma partezinha. E a gente queria fazer com que os nossos associados, quase 5 mil hoje, vendessem pela internet. Só que quando você vai vender pela internet, tem um P do marketing lá, que é o preço. Tá? Quando você vai vender pela internet, se eu tenho essa xícara aqui para mim vender na internet e eu simplesmente pegar todo o meu custo físico que eu tenho na minha loja, que está aqui na Avenida Brasil, somar mais a taxa que o marketplace vai cobrar e colocar, eu só vou dar a certeza para o cliente dele não comprar de mim. Por quê? Porque eu vou estar me colocando mais caro. Tá? Então, o que eu preciso fazer para que esse meu produto seja competitivo? Primeiro, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para saber por quanto ele está sendo vendido. Ele e similares. Depois, eu preciso negociar com o meu fornecedor para saber quanto eu preciso comprar. Olha, perceba a mudança de paradigma. Como é que era antes? Antes eu comprava um produto, aplicava a minha margem, aplicava os impostos, meu custo e colocava a venda. Hoje não. Eu preciso olhar quanto o consumidor está disposto a pagar por ele, eu preciso fazer o cálculo reverso, tirar os impostos, tirar a minha margem, tirar a minha despesa, chegar num custo e aí eu procurar um fornecedor que me venda naquele custo com a qualidade que eu espero. Então, a pessoa que saiu daquele mundo quadrado, aquele mundo que a gente tinha antes e veio para o mundo atual, ela precisa entender isto.
E o que a gente enxerga aí é muitos empreendedores não entendendo isso. E aí vem as decepções. Uhum. E aí justifica esse número das pesquisas que dizem que se abre muita empresa no Brasil, mas a grande maioria delas fecha ali nos primeiros 3, 4 anos. 80%. 80%, 80%. Né? Então é um número muito alto. É um número que as pessoas aí, agora vamos pegar o que a gente começou a tratar no início, que é ajudar a pessoa a construir um patrimônio a vida inteira, e por uma falta de conhecimento, por falta de conhecimento mesmo, ela destruiu o seu patrimônio. E muitas vezes ela fez um financiamento e aí ela quebra a empresa e ela fica com uma dívida para pagar. Então, aqui é uma dica, Valdinei, que a pessoa, quando ela for empreender, ela precisa conhecer muito bem. E nesse mundo de startups, tudo a gente usa muito o termo em inglês, né? Isso. O break-even, os early adopters. E os early adopters é que assim, quando eu abro algo, seja produto, seja serviço, primeira coisa é divulgar entre os amigos. Então, early adopters são os amigos, os próximos que vão comprar de você. Só que isso não sustenta negócio. Isso não sustenta a empresa. Você pode ter uma rede enorme de amigos, mas isso não garante que você vá ter sucesso dentro daquela tua proposta de empreender, né? Por quê? Porque eu preciso passar desta linha. Os amigos, eles vão me apoiar, tá? Se eu abrir algo, vai lá 2, 3, 4, 5 vezes. Só que eu não posso contar que ele simplesmente venha sempre. E aí a gente ouve muito no mercado uma frasezinha de, depois que eu abri me abandonaram. Mas não é isso, tá? Muito pelo contrário. Você recebeu apoio, mas não é eternamente esse apoio. Você precisa transpor essa questão só do consumo para amigos próximos e ir para um consumo realmente de mercado. O valor de uma empresa, quando você vai fazer o valuation de uma empresa, ela passa a ser maior quando pessoas que você não conhece começam a consumir o seu produto. Porque enquanto pessoas que você conhece, se você sair daquela empresa, elas vão te acompanhar. Tá? Então, são mercados novos, práticas novas e que precisa ser analisado antes de abrir qualquer negócio. Mas lá no começo da conversa, na primeira pergunta, você falou é dom. E aí, o empreendedorismo, né? É dom. Aí junto disso tem toda a escala que você precisa respeitar. É o conhecimento, é a busca, é a pesquisa, estudo de mercado, o próprio produto ou serviço que você está oferecendo. Porque quando a gente olha para um universo onde você tem de tudo sendo ali oferecido para você o tempo todo, também tem aquela ideia. Isso, né? Também tem aquela ideia, mas qual que é o meu diferencial? O que eu posso fazer a mais? Porque tem muito disso também, né, Ciro? Exatamente. O cliente hoje, ele quer experiência. Ele não quer mais produto em si. O cara paga por experiência? Paga por experiência. Paga caro por experiência. Tá? Ele não quer mais o produto em si. Tem um livro que é O Mundo é Plano, diz que cada ideia que você tem mais ou menos 2.000 e talvez esse mesmo número de chineses e indianos com a mesma ideia. Tá? Então, os produtos eles estão indo para um lugar muito comum, tá? E muito acessível. Eu não preciso nem sair de casa. O sistema logístico no Brasil, ele evoluiu nos últimos anos de uma forma excepcional. Cara, você comprava alguma coisa na internet, demorava 30, 40, 50 dias para chegar. Hoje chega com 2 dias. Compra no domingo, entrega na terça. Não mudou. Nós não tivemos rodovias diferentes, não temos o trem, não temos empresas aéreas fazendo entregas. E como é que explica isso? Explica que... É a descentralização, Ciro? Também, mas tem algoritmos pensando e distribuindo. Hoje, a maior parte das empresas de logística, elas trabalham como se fosse um ônibus circular na cidade. Quer dizer, o caminhão antes, como é que funcionava antes? Eu comprava um produto lá de São Paulo. Então, este caminhão, esse produto ele ia para um depósito, que ia para uma doca. Quando aquela doca enchia, encostava um caminhão, colocava dentro e trazia para cá.
Hoje, no sistema logístico circular que tem, quer dizer, o caminhão todo dia às 5 da tarde, independente se tem um parafuso, o peso do produto, ele vai sair de São Paulo, que ele vem para Londrina, que conecta com o outro que vem até Maringá, que conecta com o outro que vem até Cascavel, que conecta com o outro que vem até Foz, e eles ficam andando de forma circular o tempo inteiro. Tá? O que acontece é assim, o produto que eu comprei lá em São Paulo hoje, ele já vai cair no caminhão de 5 da tarde, que de madrugada vai fazer um cross-docking lá em Londrina, que vai fazer outro em Maringá, e ele vai chegar em Cascavel no outro dia. Então, eu não preciso esperar mais fechar uma carga. Primeiro porque a demanda aumentou, eu tenho mais produtos, elas fecham muito rápido, mas também os algoritmos eles começam a pensar. Tá? O próprio Mercado Livre mesmo, ele tem algoritmos que já disparam um produto aqui para a nossa região, com esses CDs que eles têm, antes do produto ser comprado, porque ele sabe que alguém vai comprar naquele período, porque tem um algoritmo olhando para o que as pessoas estão pesquisando. Então, o produto ele já vai para aquela região antes dele ser vendido. E muitas vezes ele está dentro do caminhão vindo quando o cliente compra. E é isso que as pessoas têm que entender, que as barreiras geográficas que eu tinha antes, não tenho mais. Não tem mais. Não tenho mais. Se eu quiser comprar... O produto está disponível o tempo todo ali, Exato. né? Ou no menor tempo possível. Exatamente. Com esse novo não é tão novo, com esse sistema logístico, se eu comprar um produto que ele está lá hoje, o aeroporto de Tocantins, se você olhar no mapa, fica bem no meio do Brasil. Ele é um dos maiores centros logísticos do Brasil. Muitas empresas, elas abrem os seus CDs no aeroporto de Tocantins, por quê? Porque ele consegue distribuir facilmente para o Brasil inteiro. Então eu posso comprar um produto lá, tem até uma grande distribuidora de vinhos, que o CD dela é lá. E o vinho chega aqui em 2 dias. Tá? Sai do Tocantins. Por quê? Porque tem essa malha logística rodando, funcionando como uma engrenagem, trabalhando para que o produto chegue no cliente na hora certa, no tempo certo, com hora marcada. Esses dias eu até achei engraçado. Meu filho comprou uma ração lá para o cachorro dele, e daí ele falou assim: pai, vão entregar em casa no domingo 12h30. Olha. Cara, domingo 12h30 tocou o interfone. Tá, isso ele me falou na sexta. Então, veja a precisão que nós estamos chegando. E a rapidez com que isso aconteceu, né, Ciro? Exatamente. E aí você tem que analisar. Hoje os caras estão vendendo produtos in natura. Cara, eu quero comprar um queijo de Minas, eu entro no site e compro. É perecível. Ele chega para mim. O que pode acontecer com as empresas físicas com esse boom aí, Ciro? Eu acho que elas precisam a cada vez mais se reinventar. Tá? Mas você percebe esse movimento? Ou você acha que ele não está acompanhando esse mesmo ritmo? Muitos estão acompanhando, tá? Porque até essa informação ela está ali. Agora, muitos não estão acompanhando esse ritmo. E o que eu mais vejo é pessoas reclamando que o seu cliente o número de clientes está diminuindo. Tá? E que aqueles que sabem gerar uma boa experiência, esses vão continuar no mercado. Quem não tiver preocupado em gerar uma boa experiência, ele vai ter problema. E aí, às vezes, não é nem o produto, então, em si. É a experiência. Não, muito pelo contrário. Os produtos, eles chegam num nível grande, um nível que não tem mais hoje. Se você não tiver... Uma vez, qualidade era sinônimo de diferencial. Hoje, qualidade é obrigação. Ninguém vai comprar algo que não tenha qualidade. Não digo nem da qualidade. Eu digo porque, por exemplo, a empresa X vende isso, Casas Bahia vende isso, a outra vende a mesma coisa. Não é o produto mais em si, é a experiência que aquela empresa proporciona para o cliente. Isso, e a experiência... Aí envolve rapidez, envolve o próprio atendimento. A gente fala muito sobre comunicação, a tal da comunicação humanizada também, apesar de que está tudo sistematizado. Mas são pontos diferenciais, de experiência. De experiência, porque o cliente, quando ele chega para comprar um produto, uma grande parte deles já conhece mais do que o vendedor. Ele já foi lá, já pesquisou, já foi lá no YouTube, já viu todo um review daquele produto, ele já sabe as características, ele já sabe tudo. Então, se quem estiver ali na loja não estiver preparado para
proporcionar essa experiência com conhecimento, vendendo o produto certo. Então, não adianta eu ofertar para a pessoa um produto que ela não quer comprar. É venda única. Tá? Eu preciso vender o produto certo para aquele momento. Tá aí um outro ponto que a gente olha aqui de fora como consumidor. Nós valorizamos muito, desde que a sua experiência seja muito positiva, é a fidelização. Hoje, com tantas opções, fica até difícil, né, de você fidelizar, ser fiel talvez a uma marca, apenas a um serviço, a um produto. Tem algumas pesquisas que mostram que isso está ligado às gerações. Gerações. Se você for fiel a alguma marca, você tem mais de 40 anos. Tá? Então, a geração Z, a geração alfa que vem aí, ou como os americanos chamam, as alfa, né? Que é a final da Z com o início da alfa. Tem uma geração ali que ela é extremamente volátil, ela ouve muito um influencer. Me surpreendeu esse ano lá em Nova York, na NRF. A NRF, ela acontece há 115 anos, é a maior feira de tecnologias por varejo do mundo. É a terceira vez que eu vou, e eu achei sensacional porque eu fui em 2020, pela primeira vez, tudo é uma surpresa. Depois voltei em 2025 e, claro, teve uma pandemia no meio, muitas coisas foram aceleradas pela pandemia e tudo isso, mas a evolução para mim ela foi normal. Quando eu voltei, a IA estava no início, começando, né? Ali, né? Quando eu voltei em 2026, este ano, que aí a gente pôde realmente poder provar das IAs e encontrar a real aplicação para elas, a evolução foi muito grande. E quando a gente olha para essas gerações, elas já estão usando outros meios, não estão valorizando marcas, elas valorizam a opinião de uma pessoa que talvez não é nem especialista no assunto, mas ela é uma grande influencer. Ela teve a experiência daquilo? Viu? Eu vou dizer para você, vamos citar aqui a moça lá da WePink, tá? Maquiagem lá, que agora é casada com o Vini Júnior, foi casado lá com outros famosos. Ela tem 60 milhões de seguidores. Quer dizer, 1/4 do Brasil segue ela. Nós estamos lá com 200 e poucos milhões de habitantes. Então, veja o poder... Desculpa, Ciro. Qual é o nome da mulher lá, gente? A Virgínia. Virgínia, cara. A Virgínia. Virgínia. Então, ela tem 60 milhões de seguidores. Tá? Ela não é uma especialista em alguma coisa, mas o que ela fala, a coisa é exponencial. As pessoas compram realmente. Mas por isso, porque ela viveu uma experiência, ela está compartilhando essa experiência. E aí a gente chega nas plataformas digitais. Exatamente. O próprio TikTok. Que foi o que deu start na carreira da própria Virgínia, YouTube e TikTok. Exatamente. O TikTok hoje é uma rede que vende 4 vezes mais do que o Instagram. E a pergunta que eu faço é assim: quantas empresas de Cascavel estão fazendo um live commerce lá no TikTok? Porque o TikTok, o que acontece? No live commerce, você procura as coisas de forma muito fácil. Tá? Tava te mostrando antes de vir aqui. Este óculos aqui, ó, é o Ray-Ban Meta. Tá? O Ray-Ban Meta, todo o mecanismo dele está dentro das hastes. Então você não pode mexer em haste, você não pode regular. Tá? A partir do momento em que eu não posso regular uma haste, para o meu rosto, ele ficava caindo. Eu fui lá e procurei no TikTok acessórios para o Ray-Ban Meta. E a tua experiência foi como? Rodando o videozinho para cima, chegou um cara que falou, ó, tem 2 borrachinhas de silicone que você coloca na haste em que eles param de cair, não precisa ficar a cada minuto subindo. Então, veja, foi muito fácil. R$3, chegou em 2 dias na minha casa. E você está aqui compartilhando. Essa é a diferença. Você está aqui compartilhando essa tua experiência, chancelando ali que deu certo, que você foi muito bem atendido, está satisfeito com o produto. Outros aqui vão, opa, tem isso aí disponível. Tem eu não isso sabia.
Então, tem isso aí disponível. Vai resolver meu problema. Vai resolver meu problema, porque meu óculos fica caindo a cada pouquinho e que se eu não conseguir regular as hastes dele, eu vou ter problema. Então, veja, e outro detalhe, tá? R$3 com frete grátis. Tá? Chega a ser ridículo isso. Ridículo, tá? exatamente. Mas acontece, tá? E quantas pessoas aqui da nossa cidade estão resolvendo esse tipo de dor? Era uma dor. Cara, incomodava. Você sabe que eu gosto de correr. Sim. Você correr com o óculos caindo, você ter que cada minuto ficar tendo que empurrar ele assim, é horrível. Agora eu não preciso mais fazer isso. Não precisa mais. Tá? Não aparece, fica escondidinho na orelha. Ainda mais quem tem orelha grande. Resolve. Tá certo. Viu? Se tivesse o cabelo grande, mas o cabelo também... O cabelo já não ajuda mais. Não ajuda, né? Mas é isso. Então, veja, a gente precisa olhar. Alguém viu que quem tinha esse tipo de óculos tinha uma dor. E quem tinha uma dor precisava resolver. Tá aí. 5 ou 6 videozinhos que você rola para frente, você vê a pessoa mostrando ali tudo e tá vendendo. Então, o live commerce, em 2025, lá na NRF, eu fiquei impressionado com a crescente, inclusive, talvez essa seja uma briga do governo americano contra o TikTok, agora foi vendido a parte principal para uma empresa americana, mas a briga do governo americano contra o TikTok não era por vazamento de informações, de dados, China, né? E tudo aquela coisa. Era porque eles viram um crescimento tão grande que ia destruir a economia deles, e eles são super protetores na economia deles. Então, eles trabalharam isso para que não fosse tão grande, mas está sendo também. Ciro, rapidamente, para falar então já dessa tua experiência sobre inteligência artificial. A gente sabe que existe um bloqueio de algumas gerações para essa nova ferramenta, essa nova realidade, mas outras gerações estão chegando e elas não conhecerão um outro mundo sem a inteligência artificial. Como que você vê o nosso caminhar agora diante dessa ferramenta? Bom, é uma mudança de época. Como nós tivemos a Revolução Industrial, que mudou o perfil de consumo, né? Pós-guerra, depois tivemos a entrada da internet, também teve uma evolução muito grande. Aí depois veio o Steve Jobs com o smartphone, que teve uma mudança grande. Então, muitas coisas, o smartphone, o que ele trouxe? Muitas coisas que antes um banco fazia, o que o banco fez? Ele transferiu para você. Muitos do trabalho deles. Inclusive, esses dias eu até fiquei surpreso, fui um amigo aí de uma rede de supermercados e 20% das vendas são feitas com cheque ainda. Sabe? Eu não sabia disso, faz mais de 10 anos que eu não sei o que é um cheque. Há anos que eu não vejo ninguém assinar uma folha de cheques. E bastante pessoas que moram no interior, que vêm para a cidade fazer as compras, eles usam cheque ainda. E como é que você deposita um cheque? Você tira uma foto dele, vai no aplicativo do banco, né? Lá preenche os dados ali e tal, e descarta aquele cheque. Tá? Então, isso antes tinha uma pessoa no banco que ia para uma outra pessoa que fazia compensação, tá? E tinha toda uma cadeia que hoje não tem mais. Então, o próprio Pix, né, Ciro? O smartphone, ele colocou com você... Esse tempo atrás eu fiz uma palestra e quando eu comentei que hoje nós temos sensores instalados em nós e que estão medindo o nosso dia a dia, uma pessoa falou assim, não, mas eu não fico confortável com um sensor instalado em mim. Eu falei, olha, eu vou te dar uma notícia bem triste, tá? Esse sensor já está instalado em você. Está no seu bolso, está na sua mão, sabe quando você deita, quando você levanta, quando você caminha dentro da sua casa, sabe as pessoas que estão caminhando perto de você, ela consegue mapear o teu poder aquisitivo pelas regiões da cidade que você anda, tá? E esse sensor se chama celular ou smartphone, para os mais novos, né? Exatamente. Então, e isso está no nosso dia a dia. Então, eu consigo hoje saber muita coisa da pessoa pelo smartphone que ela faz. Eu conto uma história porque eu fui num evento no Vale do Silício e vi uma pesquisa de limite de crédito baseado no smartphone, baseado na bateria do smartphone.
Então, eles fizeram uma pesquisa a nível mundial, identificando que as pessoas que deixam a bateria do smartphone acabarem têm menor controle financeiro do que as pessoas que mantêm a bateria do seu smartphone 50% ou mais. Caramba, e como que chegaram a isso? Quando você instala o aplicativo do banco, você é obrigado, senão ele não funciona, a autorizar localização, autorizar dados do smartphone por segurança, só que também eu consigo ver quando você instala um aplicativo no seu smartphone e você autoriza, não tem nada não autorizado, eu consigo ver o nível de bateria do seu smartphone. Tá? E com isso, claro que daí fazendo uma pesquisa, usando algumas técnicas, eles conseguiram... Não, eu queria entender a referência da bateria com a tua rotina financeira, com a tua vida financeira. Eles só cruzaram o dado. Quem está pagando a fatura do cartão de crédito com o nível da bateria que a pessoa tem no smartphone dela. Caramba, cara. Tá? E de vez em quando, o que acontece? Você vai ali, você instala um aplicativo de um banco que você nunca teve conta, de repente o cara te dá um limite que você não entende por que veio aquele limite. Tá? É uma métrica diferente de olhar. É acompanhar o teu movimento de vida mesmo. Exatamente. Tá? Quando você instala o aplicativo do banco, você tem que dar um ok lá na geolocalização. Isso. Tá? Então agora, a partir do momento em que o Valdinei autorizou a geolocalização, eu sei onde o Valdinei trabalha, porque ele fica ali o dia todo, eu sei aonde o Valdinei mora, então eu posso medir o poder aquisitivo do Valdinei por a região que ele mora. Eu sei tudo disso. Então, eu que eu digo o banco, né? O banco sabe tudo disso. E com isso ele começa a trabalhar o teu limite, o teu crédito, saindo esse ano mesmo. Estava lá na NRF, o JP Morgan, maior banco do mundo, com o seu algoritmo de análise de crédito, que não tinha nada a ver com as formas tradicionais de antigamente. Você ia numa loja comprar a prazo, você tinha que preencher uma ficha, dizer 3 referências, 3 amigos, consultava a SPC. Quando não, uma avalista, né? Um avalista e uma série de coisas, tá? Hoje já não tem mais essa necessidade. Eu fui a Guarulhos num parceiro e a especialidade deles é entregar informação para seguradoras. O que eles mais fazem é entregar informação para seguradoras. E aí a seguradora ela consegue analisar o seu perfil para poder dar o preço do seguro, do seu seguro. Então, olha, são novos elementos fazendo com que a própria seguradora ela seja mais competitiva. Tá? Não é nem por mal isso. É porque se o Valdinei é um cara que não me oferece risco, eu posso cobrar mais barato dele. Por quê? Porque se eu cobrar mais caro, vai ter um outro que vai cobrar mais barato e ele não vai ser meu cliente. Justamente. Então, eu chegar num preço justo, voltamos lá no produto. Tá? É a forma de eu poder vender melhor o meu produto. Então, a seguradora, e eu acho que eu vou falar para você, sinceridade, eu não conheço setor que faz mais cálculo, que usa mais número do que seguradora. Né? Quer dizer, se um carro, nós estamos aqui em região de fronteira, ele corre um risco de ser roubado, levado para o Paraguai ou algo assim, aquela região, o seguro desse carro é maior. Tá? Se o perfil do Valdinei é um perfil de idade que oferece maior risco, o seguro é maior. E ali, cara, isso é de mais de 1000 elementos que eles utilizam para trazer para você um preço justo, que dê uma rentabilidade para eles, mas que eles não percam para a concorrência por preço. Exatamente. Eu quero chamar o pessoal para se inscrever no canal, porque tem 70% das pessoas que acompanham podcasts, canais em YouTube, que não se inscreve. Ciro, então, você que está aí me acompanhando agora, está gostando da nossa conversa, do nosso papo, e eu espero que ela seja útil para você, se inscreva, aproveite agora. Se inscreva aí no nosso canal, curta, comente também o que você está achando dessa entrevista, desse papo, dessas experiências todas que o Ciro está compartilhando aqui com a gente. E compartilhe com aquele seu amigo, aquela sua pessoa conhecida que está empreendendo, que está demonstrando interesse no empreendedorismo, porque essas informações aqui são extremamente valiosas para que quando você ou outra pessoa aí que você conhece, respeita, tem carinho, chegar no mercado, que tenha pelo menos uma base, né? Um direcionamento do que fazer para ter sucesso. Você falou muito sobre tecnologia.
Você fala com muito conhecimento, porque você vive isso, teve muitas experiências até aqui. Alguma coisa ainda te assusta sobre esse tema, tecnologia, serviço e tudo englobado no empreendedorismo, Ciro? Muitas coisas me assustam porque eu olho para o mercado e falo assim, gente, o que as pessoas vão fazer no futuro? Eu vejo que o nível de automação, e eu não vou nem entrar ainda, se eu entrar na inteligência artificial, é absurdo, é absurda. Muitos países aí já estão trabalhando uma renda mínima para o seu cidadão, porque não vai ter mais emprego. Hoje nós estamos, eu até tenho comentado bastante, numa bolha aqui no oeste do Paraná, onde é praticamente um pleno emprego. Uhum. Se eu for ali na agência do trabalhador, tem 1.200, 1.300, 1.500 vagas. Dificilmente tem uma empresa em Cascavel que não tem uma vaga. Tá? Então, o fator limitante hoje das nossas empresas aqui é mão de obra. Só que isso tem vida curta. A gente tem visto setores aí onde entra a inteligência artificial, ela não está gerando nesse momento ainda desemprego. Ela está aumentando produtividade. Por quê? Porque a gente ainda tem uma demanda reprimida. Mas demanda reprimida ela tem que ser bem trabalhada. Às vezes eu entro num nicho de demanda reprimida, a hora que acabou aquela demanda reprimida eu não tenho mais mercado para crescer. Uhum. Então tem que ser bem trabalhado. Então nós temos hoje uma demanda reprimida que está aos poucos sendo resolvidas por algum tipo de inteligência. Principalmente o que está ligado à parte repetitiva, neste momento, tá? Neste momento que está ligado à parte repetitiva, uma inteligência muito fácil, um robô. E quando eu falo em robô, agora está uma onda aí de criar os humanoides, né? Robôs com o mesmo formato humano. Falo que é a pior besteira do mundo. Por que copiar o formato humano se eu posso ter moldar o humano, né? Eu posso moldar o robô para tudo que eu quiser. Mas hoje já acontece isso, se a gente pegar aí o setor automotivo, que a T5 mesmo trabalha muito, as montadoras de automóveis, elas usam robôs há 15 anos, 20 anos, não é de agora, né? Mas isso vem crescendo, porque antes o robô, ele só pegava uma tarefa competitiva sem ele dar a interferência devida dele. Hoje não, hoje ele já... Ele não pensava, né? Hoje ele só era... ele já pensa, tá? Pensa e a velocidade com que ele vem aumentando a inteligência. Eu li um livro, o título dele, lá em 2020, quando ele foi escrito, era A Singularidade Está Próxima. Singularidade é quando uma inteligência artificial ela vai chegar no mesmo nível da inteligência humana. E esse mesmo autor, ele reescreveu esse livro dizendo a singularidade está mais próxima, porque ele previa em 2100. E hoje ele já está dizendo que 2040 já vai ter máquinas pensando como seres humanos. Me chama a atenção e me dá medo, porque o ano passado, os 2 prêmios Nobel do ano passado já colocaram na sua pesquisa que eles utilizaram inteligência artificial para a conclusão. Então, veja, não tem mais nada que eu possa fazer que eu não possa usar algum tipo de inteligência. E eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Eu tiro uma foto de uma sala e falo assim, eu quero que decore ela nesse formato. Cara, num instalar de dedos. No instalar de dedos, isso mesmo, eu vou ter a foto. Mas não gostei daquele vaso ali. Retire. Retira, vai tirar. Então, veja, o que antes eu tinha que ter uma habilidade de uma ferramenta gráfica para mim poder fazer simulações. O Valdinei quer cortar o cabelo dele de um formato tal. Cara, tira uma foto tua, vai num chat GPT da vida e fala, me coloca aí com um cabelo tal. Eu quero mudar o formato do meu óculos, eu quero ver como é que eu fico de barba. No instalar de dedo. Maquiagem. Faça uma harmonização facial de tal forma que eu pareça com o fulano de tal. Pô, tá ali. Então, isso dá medo.
Porque existe um mercado em cima disso. Tá? E quando eu começo a destruir essas cadeias de mercado, eu começo também, essa pessoa que vendia esse serviço, ela consumia. E a partir do momento em que eu tirar o poder aquisitivo dela, ela vai parar de consumir. A hora que ela parar de consumir, eu vou quebrar um outro setor. Então, o medo grande é isso. Tá? Veja as famosas canetas emagrecedoras. Cara, elas estão quebrando mercados. As empresas aéreas, essas foram favorecidas, que estavam com problema, você baixar 10% o peso de um avião representa uma economia gigantesca de combustível. Então, os americanos, eles são conhecidos pela obesidade. Eu não vi essa obesidade lá. É que aqui a gente não tem noção. Eu estive lá em janeiro. Isso que você falou agora até surpreende, porque nós não temos a noção da cadeia, o efeito dominó que, por exemplo, um produto como esse, que nós já discutimos inclusive aqui no podcast, tem numa geração inteira. Quantos milhões de pessoas estão nessa mesma... não vou dizer dependência, mas assim, que estão utilizando, que estão tendo um benefício com esse produto, e olha a cadeia de benefícios que vem depois disso. Eu não vou nem falar do benefício do produto, eu só vou tratar a parte financeira. Cara, o Ozempic, a Novo Nordisk, que é a empresa, ela faturou mais que o PIB da Noruega, onde ela está. Então, veja a questão. Vou te dar um exemplo, tá? Eu ouvi um podcast semana passada sobre algumas cadeias que estão sendo destruídas pelas canetas emagrecedoras. Restaurante por quilo. Tá? As pessoas antes, elas se serviam de arroz, feijão, batata, macarrão, que são coisas com menor custo. É surreal pensar uma coisa dessa, Ciro. São coisas com menor custo e que compõem o preço do quilo do empresário que está ali vendendo. Hoje, a pessoa come uma salada que é leve e a proteína. Quer dizer, se eu, dono de restaurante, não estiver atento a isso, eu não estou olhando nem, não estou falando do benefício das canetas aí, não estou falando da questão saúde. Da questão saúde, não é da minha área. Estética, não é essa a ideia. Eu sou administrador, tenho as minhas especializações em marketing e gosto de fazer pesquisa mercadológica. E quando eu olho num restaurante as pessoas com salada e carne, eu falo, esse cara está quebrado. Se ele não reajustar o preço, se ele não estiver atento a isso com o que sobrou no final do dia, ele vai estar com problema. Então... Você já está usando a caneta? Você não precisa, né, Ciro? Não, eu já... Você está usando? Eu uso, e eu uso por um simples motivo. Eu tenho um histórico de diabetes na minha família grande. Das minhas 6 irmãs, 5 têm diabetes e 2 aplicam insulina. Tá? Quando eu faço o teste de laboratório que sai a glicemia glicada, acima de 5,7, pelo examezinho ali, você vai ter diabetes. A minha é 5,6. Então, o que o médico falou? Cara, vamos empurrar essa tua diabetes para frente. Se ela vir, você vai ter. É genético. Tá? Se ela vir quando eu tiver lá aos 80, 90 anos, sábado eu fiz 55, eu falei, os primeiros 55, quem sabe venha mais 55 pela frente. Que venha, porque a expectativa de vida com isso tudo também está crescendo demais, está aumentando muito. Aí a dose mínima, claro, né? Porque eu gosto muito de correr. Mas você sente os efeitos também na tua... Primeiro que você olha para a comida... Na tua fome. Claro, você olha para a comida e não tem vontade de comer. Mesmo depois, ontem mesmo, corri 12 quilômetros, cheguei em casa, eu não tenho fome. Tá? Em outras épocas, eu corria 12 quilômetros, eu chegava em casa, eu comia 2, 3 pães de fome. Você já foi obeso ou não? Não. Acima do peso? Não, acima do peso. Levinho. Levinho, né? Muito trabalho e comendo de forma errada e tudo. Então, hoje, a qualidade eu tomo por qualidade de vida, né? E não, é só um tratamento agora, não é eterno, né? Mas é uma coisa assim, é interessante você olhar para esse mercado, tá? E nem olhando questões de saúde, disso aí deixa para os especialistas, deixa para os médicos, para os nutricionistas. É mais a cadeia mesmo econômica. Mercado. Tá? As roupas elas estão mudando o perfil,
Então, desde a questão de estética, as pessoas estão, olha, vê esse movimento de corrida, de pedal, qualidade de vida. As pessoas estão buscando mais se exercitar. A pessoa perdeu peso, ela parou com as dores no joelho, ela começou a correr. Domingo mesmo, teve uma corrida ali, a Avenida Brasil cheia. Lotada. Tá? Viu? Acordar domingo, 5 da manhã, para correr, um tempo atrás era coisas para meia dúzia de louco. Tá? Hoje, se você olhar ali, não tem idade. O jovem, a pessoa lá com 70 anos, cara, correndo com uma vitalidade. Eu tenho um amigo que eu falo que o seu Paulo Campana, eu falo que ele é meu exemplo, tá? Ele tem 70 anos e, cara, a vitalidade dele, a forma com que ele corre, domingo, inclusive, ganhou o troféu. Exatamente, estava vendo a comemoração do pessoal. Pois é, então é isso que tem trazido resultado e vendendo muito, abrindo mercados que antes era muito restrito, eram mercados que existiam, pequenos, então a qualidade de vida ela cresce, né? E é uma mudança muito rápida, né? Se nós olharmos para o histórico todo, o último grande boom foi lá na Revolução Industrial. Então a gente está vivendo isso agora, a nossa geração está tendo a oportunidade de vivenciar essa mudança radical aí de comportamento e tudo mais. E como que você vê, Ciro, então, essa parte toda daqui para frente? Sabe aquela dica, aquele conselho para quem vai empreender? Com que olhos precisa enxergar isso tudo, esses movimentos todos? Você que com essa longa experiência esteve à frente de uma instituição tão importante que respira, né? que vive o empreendedorismo. Que orientação você tem para as pessoas que querem empreender diante desse cenário tão volútil, tão rápido? Eu acho que é não ir na moda, né? Olhar para o mercado, isso tudo que a gente conversou hoje, olhar para o mercado, olhar para a concorrência, olhar para os concorrentes não só locais, mas esses internacionais, os grandes marketplaces, olhar para o meu cliente, tá? Que dor que eu resolvo, porque simplesmente eu abrir um negócio e achar que eu vou vender um produto porque eu gosto dele, não é algo que vá mexer com o mercado. Tem que olhar o que o mundo gosta, o que o mundo está fazendo. Vou te dar um exemplo muito claro. As grandes marcas de bebidas aí, a gente viu agora a Heineken lançando cerveja zero glúten, zero açúcar e zero álcool. Na verdade, é uma água, né? Uma água amarela com espuma. Exatamente. Só que o público quer isso. Tá? Então, olhar o que o público está pedindo, eu acho que é uma coisa, talvez o melhor conselho que eu possa dar. As pessoas, elas têm o hábito de querer fazer uma coisa que ela gosta, mas não significa porque ela gosta é que tem mercado para aquilo. Não, tem pessoas que resolveram a dor delas e enxergaram que poderiam vender aquilo e se deram muito bem. Não é regra. Mas hoje, olhar para o mercado, olhar o que o mercado está consumindo e entender o porquê que ele consome aquele produto é bem importante. Tá? Eu tenho um número X de consumidores numa cidade. A partir do momento em que eu for abrindo mais empresas, se não é um produto que está em crescente demanda, eu estou dividindo o mercado. Vamos pegar uma brincadeira bem simples que as pessoas fazem aí no mundo, que é o índice Big Mac. Quer dizer, come-se uma quantidade X de hambúrguer numa cidade no Porto de Cascavel. Se eu abrir mais 10 hamburguerias, não é nada relacionado ao setor. Relacionado eu poderia ao setor. usar qualquer produto, tá? É porque tem uma fala mundial aí que é o índice Big Mac, que eles olham o quanto o Big Mac custa em cada país para você saber a diferença de poder aquisitivo de moeda. Então, por isso que eu peguei esse exemplo. Mas existe uma demanda X para aquilo. Se eu abrir mais 10, eu não vou aumentar aquela demanda. Eu vou dividir com os outros 10. E será que essa divisão ela me mantém? É isso que eu tenho que entender.
Tá? Eu tenho um número X de veículos na cidade que consomem um número X de combustível. Tá? Se eu abrir mais 50 postos de combustível em Cascavel, eu vou aumentar o número de consumo ou eu vou dividir com os demais? Então, o conselho é isso, olhar para o mercado, entender o quanto aquele mercado consome. E aí olhar para a concorrência e ver o que ela está vendendo. Consequentemente, eu vou poder fazer uma prévia do que eu vou faturar e que aquilo vai me sustentar ou não. Até aqui eu conversei com o Ciro Canabarro, técnico, cara com a experiência técnica dentro do empreendedorismo, mas eu preciso fechar esse programa hoje, Ciro, com o cara, com o humano, o Ciro pai, filho, irmão, que você mencionou aí. Qual foi o melhor conselho que você recebeu até hoje de vida? Então, eu tive muitos mentores e eu acho que assim, na SIC eu pude conviver e convivo até hoje, né? Porque hoje eu estou lá no Conselho Superior, onde estão os ex-presidentes e talvez assim, o melhor conselho que eu recebi foi olhar para a minha vida, tá? Olhar para a minha vida, refletir sobre ela, sobre o que eu queria. Então, eu tenho saudades dessa pessoa que foi o meu amigo José Torres Sobrinho, ex-presidente da SIC. Tive a honra de participar da gestão dele e com muitas conversas, ele sempre me falava, e o que você quer? Tá? Com aquela sutileza dele, era um cara assim, muito inteligente, tinha uma visão muito boa. E o Torres, ele me deu não mas muitos conselhos que eu trago hoje para a vida. Tá? E que, infelizmente, não temos mais aqui, né? Faleceu no acidente aéreo, uma perca grande para Cascavel, para a região, porque era uma pessoa que trabalhava de forma voluntária muito grande. E talvez ele tenha dado esse start na minha vida, de eu estar um dia na presidência da SIC, voluntariamente, podendo fazer uma devolutiva do que eu recebi, tá, para a sociedade. Acho que isso também é uma coisa que é bem importante. Você convive numa cidade, você cria a tua empresa, minha empresa, a T5 Tecnologia, tem 32 anos em Cascavel, né? E eu tenho talvez a obrigação de dar uma devolutiva para a sociedade, dizendo, obrigado por eu conseguir chegar onde eu cheguei e que eu gostaria de ajudar mais pessoas também a fazer isso. Então, é o servir, né? É o servir. Tanto que eu escrevi um livro, o Drive, Disciplina, Resultado, Inovação, Valor, porque eu precisava passar para esse setor que a T5 atua, que é o setor automotivo, um pouco de experiência para que eles pudessem gerir melhor a sua empresa. O Drive não é nada mais, nada menos, que são 7 pilares que você precisa ficar de olho, desde pessoas, processos, o próprio cliente, o marketing, para que eu possa trazer valor na minha empresa e fazer com que o cliente ele permaneça comigo. Então, num mundo cada vez mais dinâmico, com muitas ofertas, com gerações menos fidelizadas, o que eu faço na minha empresa para que eu possa continuar prosperando. Então, esse livro é um livro que... Está na Amazon? Está no eClap. Tá? Mas eu tenho ele físico também. Depois eu vou pegar um ali para você. Por favor. Porque eu acho que é bacana você entender que esse livro ele foi escrito para o setor automotivo, que é onde a T5 trabalha, mas para qualquer setor, se você adaptar algumas palavras, ele vai servir muito bem. Perfeito. Eu fico muito feliz de você ter vindo para cá para compartilhar todo esse teu conhecimento. Tenho certeza que fez um boom aí na cabeça de muitas pessoas, olhando agora para o cenário todo econômico, de estratégia, né, dessa esteira que não para e ela está cada vez mais veloz para nos entregar produtos, serviços e, como você mencionou e fez questão de reforçar,
Hoje a gente compra experiência, a gente está buscando experiência. Então que a gente tem essa consciência mesmo de, primeiro, você vai oferecer um serviço ou um produto, saiba que você tem uma responsabilidade muito grande, tanto na entrega, mas antes disso em todo o preparo, né? Em toda a estrutura, os pilares aí. E espero que esse podcast tenha gerado experiência para quem ouviu. Com toda certeza, não tenha dúvida disso. Então, obrigado você por ter vindo e compartilhado isso. Ciro, obrigado mesmo, cara. Eu agradeço. Obrigado. Saúde para você. Amém. E bons caminhos sempre. Obrigado. Se inscreva, aproveite todo esse conteúdo, transforme, traga ele para sua vida, para o seu dia e sucesso.